quais são os obstáculos, quais são os desafios de quem conseguiu ter uma máquina de vendas previsível, escalável e conseguindo chegar a uma performance comercial diferente. Essa semana é uma semana especial, né, galera? Porque essa é a semana de fechamento. Até uma boa pergunta para quem está aí. Quem tá tranquilo, manda aí tranquilo. Quem já bateu meta, meta batida, e quem ainda tem um desafio pela frente, joga eu. Quero saber quem precisa bater meta esse mês. Vambora, galera. Ó, chega já curtindo, tá? Curte aqui, sem medo de ser feliz. Se você tem um amigo teu que está ao vivo aqui de bobeira no Instagram, manda esse vídeo para ele. Eu tenho certeza que um exemplo prático de que é possível aumentar vendas motiva as pessoas. Então vamos embora. Ó, o Matheus mandou uma carinha. Alexandre, se estiver por aí, já levanta a mão, que eu já te puxo. Preciso subir, é isso aí. O que aconteceu, cara? Eu vou até fazer algumas enquetes hoje lá pelo LinkedIn, mas junho foi um mês um pouco atípico, né, cara? A gente dá, assim, existe um cenário claro de recuperação econômica, né? A gente vê a mídia trazendo visões e cenários de que a economia está se recuperando, mas a gente ainda tem, né, alguns desafios pelo que diz respeito a conseguir levar a nossa produtividade para a produtividade anterior, né? Deixa eu só jogar isso aqui no LinkedIn. Deixa eu ver se o Alexandre está aqui. Bora. Calma aí, galera, que o Alexandre está chegando. Fala, Alexandre, tudo bom, meu irmão? Legal. Cadê Henrique? Tem algumas coisas que eu não sei, mano. E aí, Thiago? Fala, Henrique, tudo bom, cara? Todo mundo aí. Pô, muito legal. Primeiramente, assim, muito obrigado pela disponibilidade de vocês de participar desse bate-papo. Cara, eu adoro fazer esses estudos de caso porque eu aprendo muito sobre o que está sendo feito, sobre o que foi implantado e tudo mais. Mas, sem mais delongas, por favor, Henrique e Alexandre, se apresentam. A empresa de vocês pronuncia como Plug com... Hã? Como pronuncia o nome da empresa de vocês? TKX. É que o Henrique, ele... Depois eu explico melhor, mas é uma parceria aqui. O Henrique, ele é um parceiro meu e ele tem uma empresa que me ajuda nessa parte da configuração aí da máquina, né? Boa, boa. Então, se apresentem, fala um pouco sobre a TKX, conta um pouquinho da história de vocês. Tá, vou contar a história. Tem uma agência de viagens, né? Meu pai fundou a agência de viagem mais ou menos uns 40 anos, né? Essa agência de viagens. E é uma agência tradicional na cidade, né? Ele foi o pioneiro em agência de viagens aqui na cidade. Hoje ele faleceu, mas eu tô aqui porque a gente já tinha marcado tudo. Ô, meu irmão, sinto muito, cara. Sinto muito. Meus sentimentos. Também perdi meu pai, eu sei como é difícil, cara. Mas ele fundou a agência e, assim, um tempo a gente mandou muita gente para fora, essa onda do Japão, né? E ele foi campeão de vendas no Brasil inteiro, da JAL, por vender a passagem para os imigrantes japoneses. Aí, depois de um tempo, a gente funcionou como uma agência de câmbio, né? De troca de moeda, né? E depois a gente ficou meio que genérico, né? E aí, nesse tempo, minha mãe que tinha assumido. Eu assumi a agência em 2004, e já depois das Torres Gêmeas. Após as Torres Gêmeas, em 2001, teve uma grande mudança no turismo, né? Em que, assim, depois de 2001, né, houve então a questão dos controles de boleto, não podia mais fazer TED tantos reais, então os controles financeiros acabaram cada vez mais acontecendo isso, né? Então, e aí começaram a aparecer esses cartões
cartões VTM de dólar. Então, assim, a gente acabou abandonando o câmbio e aí a gente ficou meio que à deriva, assim, meio que genérico, né? E aí eu falei assim, poxa, a gente precisa de focar e ter um produto nichado, né? Segmentado. E aí eu vim estudando daquele tempo para cá o que eu poderia fazer. Em 2010 teve o terremoto, né, lá no Haiti, onde muitas pessoas morreram lá no Haiti. E logo depois disso, em 2015, começaram, assim, os imigrantes haitianos começaram a trazer a família dele. Acho que eles já tinham vindo para cá, acho que em 2012, 2011, 2012, 2013. O Brasil deu muita abertura para esses haitianos e eles começaram a trazer a família deles para o Brasil. E eu falei assim, acho que isso aí deve ser um nicho legal. E daí eu comecei a estudar melhor esse mercado. É um pessoal que não tem limite em cartão de crédito, né? Eles quando vão trazer a família, cada passagem, assim, em média, assim, vão trazer 3, 4 filhos, dá 15 mil reais. E aí eu comecei a personalizar o produto, fazer plano de crediário para eles, tudo mais, né? Assim, eu ia na igreja desses haitianos, eu era o herói dos caras, porque, imagina, uma igreja de 100 pessoas lá, todo mundo queria abraçar e tirar foto comigo, que eu era celebridade. Isso se tornou um propósito para mim, né? Porque, imagina, eu sou cristão, né? Em Mateus 24 fala assim, quando eu era estrangeiro, você me acolheu. Isso começou a fazer muito sentido para mim, porque, assim, por eu ser neto de imigrantes também, a gente sabe das histórias do passado, como foi difícil, tudo. E eu achei que ali os haitianos seriam algo que pudesse resgatar essa história da imigração, né? E eu, desde 2015, eu venho trabalhando com esse público, né? E aí vem a pandemia. Aí veio a pandemia e fechou tudo. A gente atendia muita gente no balcão, no presencial aqui e tal. 90% dos meus clientes desapareceram. Caramba. Aí eu falei assim, ferrou. Aí os haitianos, a Copa Airlines, que era uma empresa que fazia de Santo Domingo para o Brasil, falou assim, acabou para vocês, a gente não vai mais voar do Haiti para o Brasil. Eu falei, acabou? Caramba, o que nós vamos fazer? Aí os haitianos começaram a atravessar a fronteira para a República Dominicana, embarcando de Santo Domingo para o Brasil. Beleza? Aí começaram a fazer isso. Esses haitianos, eles pivotam muito rápido, sabe? Eles adaptam muito rápido. Esses caras são muito bons nisso. Então eles pivotaram já, pau. E eu tenho um haitiano aqui trabalhando comigo e ele assim, nós temos que fazer isso, tal. E eu só escutando. Tá, então eles mudaram para lá. De repente, o Panamá falou assim, para passar haitiano aqui, agora vai precisar de visto de trânsito, $100 por cabeça. Eu falei, caramba, como é que tira esse visto? Complicadíssimo, né? E para tirar o visto, demora um tempo para tirar o visto, não é assim, rápido, né? Já para tirar o visto do Brasil, eles demoram uns 2 anos para tirar o visto do Brasil, que a gente já tem família aqui. Então é bem complicado. Aí depois, a República Dominicana também passou a exigir visto, $300. Nossa. E, caramba, acabou esse mercado, acabou. Aí uns haitianos loucos, junto com a gente, falaram assim, vamos fretar um voo, não precisa mais passar no Panamá, não precisa nada, vamos fretar um voo, vamos encher esse avião de 200 pessoas. Eu disse, caramba, que loucura, vamos encher, né? E aí você vê a dor deles, né? Pô, os caras tinham visto, né? E queriam vir para o Brasil. Tem dinheiro, porque desde 2000 e pouco, tem muita gente que vai ajuntando dinheirinho, eles fazem consórcio e tal, e vai ajuntando esse dinheirinho.
E de repente, assim, cara, falei assim, meu, acho que tá aí a solução. Vamos entrar nesse voo fretado e vamos trazer os caras. E aí a gente configurou, aí a gente já estava fazendo parte do teu curso, né? A gente configurou a máquina de vendas e jogou isso na internet. E aí o Henrique me ajudou a fazer essa máquina de vendas aí. E o Henrique ficou impressionado com os números, porque foi assim, pô, a gente já estava vendendo fora da região, né? Via WhatsApp e tudo mais, mas tem, assim, impressionante que vieram gente de tudo quanto é lugar para comprar online, né? E para comprar online você tem que entender a dor. Então a gente usou os gatilhos mentais corretos, fizeram um vídeo, ensinamos o haitiano aqui a fazer o vídeo, tem um haitiano aqui, né? Depois eu vou apresentar ele para você. Boa, Aí boa. a gente vai contar um pouco como é que foi essa questão da máquina de vendas. Até queria contar, Thiago, eu já conhecia, você acompanhava, mas quem era o aluno era o Alexandre. Então, eu estava aqui do lado e tal, mas eu não fiz o curso. Ele ia me passando ali, falou, ó, Henrique, tem isso aqui. Ele falou, não, eu conheço e tal. E aí, quando entra essa situação, ele até contou, né? Era muito balcão aqui. Tinha fila de haitiano. Aí os caras falaram, por favor, senta aqui. Não, quero falar com o Alexandre, né? Assim. O cara esperava, não era atendido por outra pessoa para falar com ele. E a pandemia acabou o balcão. Aí o Alexandre veio para mim, Henrique, você consegue achar os haitianos, né? Pegar lead haitiano? Eu falei, não, tranquilo, né? Aí, a princípio, a gente escolheu o Facebook, né? Que seria a maneira mais simples ali. E, assim, foi mágico. Mágico porque eu sabia utilizar, né, da tecnologia e ele tinha pego tudo ali com o curso, todas as técnicas e tal. A gente foi fazendo assim, deu um resultado imediato, instantâneo. Já vamos falar de resultado, mas calma aí. Até, tipo assim, antes de entrar no resultado, pode o falar. que tinha bom, a gente recuperou tudo, assim, ou mais. Que animal. Então, assim, vocês viraram uma agência digital, uma agência... Vocês se converteram para uma agência de turismo digital, foi isso? Pois é, a gente saiu do tradicional e é tudo novo, porque é muito difícil você fazer essa conversão, né? Sair do tradicional, ensinar todo mundo a começar a gente fala aqui da tira de sniper, né? Porque a gente virou tudo sniper. Aqui no balcão aparecia de tudo. Então, aparecia a gente querendo ir para Disney, para Maceió, sei lá o quê, e a gente tinha que atender esse pessoal. De repente, eu falo assim, ó, vão acabar com tudo isso e vamos trabalhar com 3 produtos. E aí, um desses produtos é o IT. Aí, pô, vamos começar a dar tiro de sniper e como calibrar essa arma, né? Como que calibra o tiro, né? Então, aí eu ensinei um pouco o haitiano aqui a usar, né, os gatilhos corretos, né? Falar assim, olha, vamos bater na dor deles. Né? Você não fala quanto que é a tua passagem. Você só gera curiosidade, vamos lá, fala assim, ó, você está com problema de entrar no Brasil, acabou o visto, né? Não, começaram a exigir visto no Panamá, começaram a exigir visto na República Dominicana. Ó, vem comigo aqui que a gente tem uma solução para você. E é esse script aí que o haitiano aqui ele falou na língua deles, né? Em haitiano, porque imagina o japonês fazer propaganda do Haiti. Os caras não iam se identificar, né? A gente pegou o próprio vendedor que eu tenho aqui, né? Que ele é haitiano, o filho, na língua deles. Captando aqui no Brasil e lá no Haiti. Então, assim, nesse perfil, assim, comprando esse perfil, né, haitianos que estão no Brasil, que tem família e tal, a gente foi calibrando isso e aí, tipo, aí a gente conseguiu dar esse tiro aí que, assim, é um tiro de sniper, né? Agora, Alexandre, antes da gente chegar no Demanda Infinita, como é que você chegou até o Thiago Reis, até a Growth Machine? Que momento você conheceu a gente?
A gente já estava falando um monte, né? De repente, acho que o Facebook encontrou a gente, né? Então, sei lá, deve ter um gravadorzinho dentro do Facebook, porque a gente já falava sobre isso bastante. E aí, de repente, começou a aparecer no meu Facebook você. Ah, vem cá que tem um curso aqui, tal, 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 tal. Daí eu falei assim, ó, apareceu no meu Facebook aqui, Henrique. Esse cara é bom? Cara, esse cara é o Papa. Esse cara é o cara. Daí eu falei, caramba, meu, acho que eu tenho que fazer um curso com esse cara. Aí depois, naquela semana, acho que você estava fazendo uma live com a menina lá do Shark Tank lá. Esqueci Ah, o nome. Camila Farani. Daí eu falei assim, caramba, meu, ele tá fazendo live com essa daí. Eu falei assim, meu, o cara deve ser bom, né? Vamos colar nele, cara. Aí a gente foi e comprou o curso. Eu conheci, tem um grupo de startups aqui no norte do Paraná. A gente conversa lá e um cara lá é aluno. Não sei se você vai ter. Eles são uma startup bem legal, chama Meu Posto. E ele recomendou, falou: Henrique, estamos fazendo lá. Eles site sales, né? Bem focado no site. Aham. E ele passou e eu passei a te acompanhar. Isso antes da pandemia, né? Talvez 2 anos atrás. E aí eu passei a seguir ali, consumir o conteúdo. Legal, Então, quando legal. ele te mostrou, eu já conhecia você já. Agora, conta um pouco, Alexandre, como é que foi assim a implantação, né? Você foi lá, virou aluno de demanda infinita, entrou, começou a aplicar. Que momento você começou a ver ali o resultado acontecer né, e o que vocês fizeram primeiro pós demanda infinita? Então, acho que pós-demanda infinita foi essa máquina de vendas, né? Aí você tinha falado para terminar os primeiros que terminaram o curso. Eu não terminei tudo. Porque eu fiquei patinando no negócio de validação lá e vendo todas as coisas de validação e tudo mais. Só um momento. Opa. Oi. Tranquilo. E bateu muito em cima da questão da validação dos produtos, né? E eu fiquei também desenvolvendo os produtos, porque, pô, para adaptar isso tudo para a internet não é fácil, né? E, assim, por exemplo, te contar aqui que um outro segmento que eu trabalho, que é o corporativo, né? Eu tenho algumas empresas que eu atendo, né? E a dor deles não está no valor da passagem, tá no relatório de viagem, né? Que é um produto que se chama Expenses. Então eu fiquei validando esse produto e tal, porque assim, quando o cara vai viajar, ele depois da viagem ele tem que fazer um relatório de viagem. Aí ele comeu em algum lugar e tal, ele tem que fazer esse relatório de venda para ser reembolsado. Aí ele fica guardando aqueles papeizinhos lá e tudo mais e tem que prestar conta para o financeiro. E esse sistema ele tira a foto e guarda esses canhotinhos, né? Então eu fiquei validando o produto, né, configurando todo o produto para que ele pudesse sair para aquele segmento, né? Não sei se você entendeu bem, mas é isso. Eu entendi, eu entendi, eu Tem entendi. uma dor, E essa daí, não é a passagem em si, não é a passagem, né? É o relatório de viagem. Então eu fui atrás desse produto e configurei o produto, né? Então ainda vou lançar o produto ainda no outbound, né? O de corporativo, né? É isso aí, é isso que eu tô fazendo. e é bem. Assim, a gente ajudou uma empresa que é concorrente da Expense, que é a Vexpense, né? Que é cliente nosso também. Eu consultei com eles, Vexpense. Consultei, ele é teu cliente. Isso, isso. Agora, Alexandre, cara, conta um pouquinho quais foram os resultados que você viu mudar no teu negócio, que você conquistou pós-demanda infinita, né? O que você teve de aumento de resultado, aumento de receita? Eu não sei exatamente que número você pode falar, mas conta para a galera um pouco do que a TKX conquistou depois de fazer esse processo.
Peraí, ficou baixo aqui a ligação. Tá ouvindo agora? Tá baixa a ligação aqui. Tá conseguindo me ouvir? Não, Ih, caraca. tá bem baixo. Peraí. Quer que eu coloque? Ah, vai ter delay aqui. Tem um delay aqui ainda, estou escutando outro computador, mas. Estou ouvindo Alô? pelo outro computador, mas beleza. Então, a minha pergunta foi, o que você conquistou de resultados pós a implantação do Demanda Infinita? Alexandre? Aí, galera, ao vivo é isso, hein? Deu. Deu, agora deu, agora Alô, alô? deu. Ah, show. Então, a minha pergunta foi, Alexandre, qual foi o resultado que você conquistou pós a implantação do Demanda Infinita? O que mudou? O que aumentou de receita? O que exatamente melhorou na TKX pós esse momento? Ah, legal. Então, a gente, dentro desse produto aí, né, passagem para haitianos, né, como eu te disse, a gente tinha zerado as vendas, né, e tinha que passar para o online. Então, para mim, isso aqui, assim, a gente conseguiu recuperar as vendas que a gente já vinha tendo e vender para outros mercados onde a gente não tinha acesso. Por exemplo, começou a vir gente de Porto Alegre, que a gente não atendia Porto Alegre, né? Gente de Belo Horizonte a gente já atendia, que mais? Porto Alegre, Belo Horizonte, começou a crescer essas praças aí. E antes era mais local, né? E aí a gente expandiu, né, pelo online. Isso só aconteceu por causa do online. E aí a gente também um produto. Ah, tá. Tem outra coisa. O produto que a gente tinha um markup, né? Antes da pandemia, tinha um markup de 300, 400 reais. Por conta dessa dor, a gente conseguiu aumentar esse markup, né? Tua margem, para uns R$2.000 por passagem. Porque assim, a dor era grande, né? $600 hoje dá R$3.600 e ainda os caras achavam barato isso, né? Porque o único voo que está saindo é esse, não tem outro. E a gente fabricou o voo. Então, a gente customizou um produto, fez um produto sob demanda. Então, não dá para trabalhar igual todo mundo trabalha que é comissionado, né? Fala assim, pega lá 5%, 6%, 10% e aí fica fazendo leilão de passagem. E o haitiano é leiloeiro. O cara vai aqui, vai ali, vai não sei aonde, vai lá na esquina. Então, isso mudou bastante, porque hoje os caras não ficam perguntando muito. Onde eu vou comprar? Só tem esse produto, só tem aquele cara, ou compra ou não compra, né? Eu falo E os números, né? Você quer falar do case? Não, só para contar, assim, então vamos falar do case zero, assim, né? O ano. A gente investiu, assim, bem por média mesmo, R$300 de anúncio pago, né? Patrocinado. A gente trouxe 56 leads. Eu até falo para o Alexandre que para pegar o haitiano também é mais tranquilo, né? A gente consegue filtrar muito bem ali e fechou 12 vendas. Caraca. Nessa primeira etapa. O faturamento foi de R$72 mil. Essa é a primeira tacada, assim. Aí você já fica... Aí o restante, assim... A gente não precisa comentar também, até mesmo que é uma coisa nossa, que é um segredo e tal da agência. Mas assim, só para contar esse case inicial, porque às vezes as pessoas têm medo de começar, né? Não sei se eu vou investir aqui, se vai dar certo. Mas foi assim, super da hora. E tipo, te permite falar, não, agora eu vou continuar, vou explorar, vou
contratar uma nova ferramenta de CRM, né? Então daí você vai evoluindo por conta desse resultado. Agora a gente está melhorando a máquina, né? Porque antes só estava Facebook direto no WhatsApp. Só que agora a gente precisa pescar dentro do aquário, né? Esses leads que já vieram, a gente precisa fazer uma repescagem com eles, né? E aí, então a gente está fazendo esse ajuste na máquina, vai colocar agora um CRM lá dentro para poder fazer essa pesca dentro do aquário e tudo mais. Então, assim. Vamos dizer que a cada novo fretamento, a gente não começa do zero. A gente tem ali insumo para aproveitar e tal, das outras campanhas anteriores. E tem uns que vieram e não estavam qualificados, não tinham visto, né? Então, assim, a gente precisa qualificar o cara dentro do funil, né? Precisa qualificar ele. E antes eu não tinha esse controle de jeito nenhum, ficava só na mesa do vendedor lá, né? E pronto, né? Não tinha essa visão, né? Agora a gente está implementando essa visão de gestão, né? Porque aí eu consigo ver quanto está em cada etapa desse funil, né? Cara, muito legal. Olha só, o que eu vejo aqui de sacada que você teve, que você implantou? Primeiro, né? A questão do foco. Então, você, em vez de tentar vender para todo mundo, você reduziu e focou em menos produtos. Segunda coisa que você acabou de falar, a qualificação dos leads, né? Porque é muito comum a gente perder tempo com todo mundo, tentar vender para todo mundo, e tem gente que, cara, não tem perfil, não está pronto, e o vendedor gasta uma energia enorme falando com o cara errado, né? E a terceira coisa que eu estou vendo que está fazendo muito bem feito é justamente essa separação, porque às vezes você não fecha uma venda naquele momento, né? Aquele mês o cara não vem, ou nesse frete o cara não vem, mas ele pode vir daqui a 2, daqui a 3, daqui a 4, e é a receita que você tem dentro da tua base que você pode transformar. Certo, gente? Isso aí. Cara, muito bom, muito bom. Gente, assim, caminhando para as perguntas finais, eu vou abrir daqui a algumas semanas uma nova turma do Demanda Infinita. E normalmente a galera fica na dúvida, né, Alexandre e Henrique? Exatamente como você falou, pô, será que eu posso confiar nesse cara? Será que o trabalho desse cara é sério e tal? O que você diria para quem está assistindo a gente ou para quem vai assistir você depois aqui no meu perfil sobre fazer ou não fazer esse investimento, o quanto é importante e qual dica você daria para o Alexandre se você estivesse assistindo esse vídeo lá atrás? Faz o curso e principalmente participa das mentorias, que eu acho que é o mais importante. O curso é muito importante, você pode rever o curso, mas ter a oportunidade de falar com uns caras que são papas no negócio, né? Semana passada você trouxe o pessoal de telemarketing, né? Como trabalhar com... acho que é telemarketing, né? Vou falar assim, mas acho que tem um nome mais correto para isso. A galera interna da Growth, né, de treinamento de Inside Sales. Boa. E a gente tem uma parceira de telemarketing aqui. E eu vou comprar para ela esse curso, porque ela está nesse mesmo ponto. Ela está gastando tempo, ligando para os caras e não consegue converter em vendas. E ela é minha parceira nesse outro projeto aí de corporativo, né? Então ela vai esquentar o lead para mim, né? É uma parceira de telemarketing, ela aluga uma das salas aqui que eu tenho e eu falo assim, ó, o melhor é a mentoria, porque tem certas sacadas que você não vai ter dentro do curso, mas com a mentoria você vai poder tirar dúvidas e fazer parte de um grupo de pessoas que estão na mesma pegada, né? Então, às vezes, até fazer troca de produtos aí, como você falou, que tem um velho expenses que é teu cliente, né? Então, eu acho que é isso que é legal. Gente igual pensando junto, né? E às vezes uma pessoa pode te dar uma dica interessante. É isso. Muito boa, muito boa. E é uma coisa que eu sempre falo, né, cara? Você é a média das 5 pessoas que você anda. Então, assim, se você quer ir pro topo, cara, você tem que estar do lado de quem também quer ir pro topo. Então, não tem jeito. Gente, eu queria agradecer muito, Henrique e Alexandre, pelo tempo de vocês, pela disponibilidade de compartilhar os números, de falar um pouquinho. Obrigado demais pelo tempo. Quem quiser fazer uma viagem, achar a TKX, como é que faz?
Faz o teu jabá aí, vai. Mostra que tu é um aluno bom, cara. Ué, se você for haitiano, beleza. A nossa máquina de vendas vai te encontrar. Se você tiver uma empresa também, talvez um dia eu te encontre aí pela máquina de vendas, né? Acho que é isso aí. Muito bom, meu irmão. Muito bom. O cara agora caça, irmão. Ele não quer mais que ache ele, não. É ele que acha. Parabéns pelo trabalho. Prazer enorme trocar essa ideia com vocês, cara. Vamos pra cima e é só o começo. Valeu, obrigado. Tamo junto. Valeu, galera. O que rola, galera? Ó, último aviso. A gente está há exatamente uma semana da imersão Vendas B2B. Thiago, o que é essa imersão Vendas B2B? A imersão Vendas B2B é um treinamento que eu vou dar gratuito e ao vivo, que vai começar na segunda-feira, tá? Dia 5 e vai até o dia 8. Vão ser 4 aulas muito intensas, te dando exatamente o mapa da mina para você chegar até o modelo do 1%, adotando o que a gente chama de demanda infinita, que é exatamente o que o Alexandre compartilhou aqui. Como é que eu chego no cliente? Como é que eu paro de esperar que o cliente me encontre? Como é que eu paro de torcer que eu vou bater meta? Como é que eu paro de gastar energia com quem não tem dinheiro, ou que vai ficar chorando desconto, ou que vai me gastar uma energia enorme? Se você ainda não se inscreveu, tá? Só ir aqui, ó, bit.ly/vendas B2B, ou vai lá no meu perfil, tá? Lá no meu perfil tem, nos meus destaques, tá lá o link para você se inscrever no site da imersão Vendas B2B. Se você tem um amigo que não está conseguindo vender, que está tendo dificuldade, que não está sabendo chegar na frente do cliente, fala para ele que não é culpa dele. Esse modelo foi projetado e a gente pode virar esse jogo uma vez que a gente use o método certo, a estratégia certa para chegar na frente do cliente. Estou te esperando e bora pro topo. Valeu, galera. Amanhã, 9h07, eu estou ao vivo de novo. Eles